senso também, sim ou não? Aquelas pessoas que não conhecem a outra ainda, já começa a falar da intimidade, já começa a falar os segredos, já começa a falar da vida, em outras palavras, trazendo para contexto de seriedade, a quem de fato nós abrimos para termos intimidade. Segundo, sendo sinceros, quando se fala de ter intimidade com outra pessoa, por trás dessa intimidade sempre tem um interesse, certo ou não? Se nós estamos buscando intimidade com uma outra pessoa, lá no fundo sempre haverá um interesse. Eu não estou dizendo um interesse num sentido pejorativo, num interesse no sentido ruim. Não, num interesse bom. Eu estava meditando nessa palavra e eu me lembrei de uma ocasião, eu trabalhei numa creche, e os patrocinadores daquela creche era o diretor-geral, eu não sei, o presidente da Bosch no Brasil. Isso faz mais de 20 anos. E esse cara, um alemão, e morava no Brasil, e ele era o presidente da Bosch no Brasil. O cara era forte, digamos assim. E quando eu comecei a trabalhar naquela creche, ele era o patrocinador, ele que patrocinava aquela creche. E, vez em quando, ele ia lá em algumas comemorações, etc. E aí um amigo, uma vez, disse assim para mim, Sival, aproveita. O dia que ele for lá, se aproxima dele, tenta ver se você consegue acesso com ele, conversar com ele para ele ver você, conhecer você. E aí depois você pede para ele, olha, arruma uma vaga para mim na Bosch. Eu lembrei disso. De você procurar alguém para conhecer, para aperfeiçoar esse relacionamento, muitas vezes com interesse. Vocês vão dar risada, mas é ou não é verdade? Quem é casado aí? Foi com interesse ou não foi? É natural na vida, queridos. É natural. Muitas vezes a gente se aproxima para buscar conhecer as pessoas, se inteirar com elas, e há um interesse. Eu não quero trazer um sentido maldoso, pejorativo, nem nada, mas é natural da vida. Então vejam, aquela pessoa me aconselhou, Sival, aproveita, se aproxima dele, tenta fazer uma amizade, pede para ele arrumar uma vaga para você, lá na Bosch, uma multinacional. E na época eu era apenas um monitor numa creche, num bairro carente, lá no canto de Campinas. Não estou desmerecendo o meu emprego naquela época, mas uma vaga na Bosch, eu falei, é mesmo? Não tinha pensado nisso. Não deu certo. Agora vejam só, a intimidade pressupõe algumas coisas. E eu queria que você entrasse nessas questões comigo, eu vou mencionar agora e depois eu vou trabalhar elas dentro de um texto, ok? Mas se você tem interesse de intimidade com uma pessoa, de conhecer essa pessoa, de caminhar com essa pessoa, então eu queria compartilhar com você algumas questões que pressupõem para essa intimidade, para essa amizade. Primeiro, eu preciso me achegar a essa pessoa. Se eu quero conhecer, se eu quero me aproximar, se eu quero ter intimidade com essa pessoa, eu preciso me achegar a ela. Segundo, eu preciso me esforçar. Eu preciso fazer com que eu alcance o coração dessa pessoa, eu alcance a amizade dessa pessoa, eu alcance ela. Eu preciso me esforçar. Depois eu vou voltar nesses tópicos. Eu preciso conhecer bem essa pessoa. Como eu vou expor as minhas intimidades para quem eu não conheço? E se você está captando a mensagem, tudo isso aqui está relacionado com aquilo que nós precisamos ter para com Deus. Então eu preciso conhecer. Eu não consigo intimidade com alguém sem conhecer essa pessoa. Eu preciso me aproximar dela, eu preciso conhecer, eu preciso me esforçar. Próximo, eu preciso confiar nessa pessoa. Certamente, para quem é casado, e eu falo isso com todo respeito a cada um de nós casados, levou um pouco de tempo para você confiar 100% a essa pessoa que você casou, sim ou não? Levou um tempo.
Claro que teve a fase do conhecer, do olhar, a química lá, teve a fase do se apresentar, teve um irmão que roubou um beijinho, quase levou um tapa na cara, né? Teve aquela fase de você conhecer melhor, e quando você conheceu, aí você foi conversando, as coisas foram acontecendo, até você chegar num ponto de uma intimidade maior. E para que você possa abrir o seu coração, você precisa confiar nessa pessoa. Leva tempo. Você precisa ter acesso a essa pessoa. E quando eu falo de acesso, é você ter acesso ao coração dela, para que você possa falar da sua intimidade. Porque quem busca intimidade espera também receber do outro lado. A pessoa precisa dar e receber atenção. Você abriria o seu coração em intimidade a quem não te dar atenção? A quem não está nem aí para você? Certamente não. Você precisa, para que você possa ter intimidade com essa pessoa, considerar o tempo. E aí, de pessoa para pessoa, a gente poderia colocar aí questão de temperamento, criação, cultura, de pessoa para pessoa. Você leva tempo para adquirir intimidade com esta pessoa. E esse tempo é relativo, uns mais, outros menos. Esse tempo é relativo, depende do que aquela pessoa faz para com você. Porque eu costumo dizer, se nós começamos a relacionarmos com uma outra pessoa e ela pisa na bola com você, aonde vai a confiança? Como que fica? Estava tudo bem, mas ela pisou na bola com você. Você dá aquele meio que pé atrás, não é isso? É natural ou é normal? Aí a pessoa dá uma segunda pisada na bola. Então vejam só, para que a gente possa ter realmente intimidade com a pessoa, precisamos considerar o fator tempo. E o tempo, ele nos revela muitas coisas. Ele nos revela muitas coisas. Para que eu possa ter intimidade, eu preciso ouvir e atender o que aquela pessoa está pedindo de mim. Trazendo para o contexto bíblico, eu preciso obedecer a Deus. Para que eu possa ter intimidade, eu ouço, mas eu também tenho que ter o direito de falar. Vocês estão entendendo, queridos? Estamos falando de relacionamento. Se eu ouço você, eu também preciso falar. Para que eu possa ter intimidade, eu preciso estar com essa pessoa. Eu preciso ter tempo com essa pessoa. Eu preciso ter mesa com essa pessoa. Eu poderia colocar um monte de outras coisas aqui, mas eu fico preocupado com o relógio. Agora, para acontecer de fato uma intimidade entre duas pessoas, os dois têm que querer, sim ou não? Porque se eu estou buscando intimidade com você, e se você não quer essa intimidade, você não quer, mesmo que eu force essa intimidade com você, ela não vai ser uma intimidade plena. Ou vice-versa, você quer ter um relacionamento comigo, você quer caminhar comigo, e eu não abro o meu coração, por mais que você ache, não será uma intimidade plena. Para que haja uma intimidade plena, os dois têm que querer. E eu vou perguntar para você, vocês acham que Jesus quer uma intimidade com você? Ele quer. E se Ele quer, eu preciso ver no meu coração se eu estou buscando essa intimidade. Porque se eu estiver buscando, existem várias promessas. Buscar-me-eis e me achareis. Entra para o teu quarto. Fecha a porta, e aí você vai buscar intimidade com Ele. É Deus nos convidando, é Jesus nos convidando. Então, Ele quer. Então, eu preciso ver a minha parte. Se só um quiser e o outro não, jamais será uma intimidade plena. Claro que, em todo esse contexto, estamos falando sobre a nossa intimidade com Jesus, com o Espírito Santo e com o Pai.
Muito embora a gente pode aplicar para as nossas vidas, como irmãos em Cristo, como pessoas. Nós que caminhamos juntos, indo para o céu, amém, queridos? Nós precisamos pegar todas essas características e trazer para nós também. Considerar que, caminhando com o Senhor, nós vamos crescer em intimidade, amém? Abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 6. Essa foi uma introdução para a gente contextualizar com o nosso tema. Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, 46. Amém? Diz assim o versículo 46: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo, ou o que eu vos mando, o que eu vos ensino? Por que vocês estão me chamando Senhor, Senhor? É um texto que talvez você possa estar perguntando, mas o que ele tem a ver com o tema em busca da intimidade? Vamos pensar um pouco. Chamar Jesus de Senhor não é para qualquer um. Para chamar Jesus de Senhor, eu preciso ter intimidade com Ele. Porque Jesus aqui, Ele está, se você entender um contexto aqui, Ele está dando uma bronca. Porque os fariseus chegaram e chamaram Jesus de Senhor, e Jesus diz para eles: por que vocês estão me chamando de Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando? Então Jesus está querendo dizer o quê? Eu não tenho intimidade com você, nem você comigo. Jesus está corrigindo eles. Se nós perguntássemos o que esse texto tem a ver com o que nós falamos até agora, preste atenção nessa frase: toda intimidade verdadeira precisa ter uma boa estrutura. Toda intimidade verdadeira precisa ter uma boa estrutura. E quando Jesus corrige em eles: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? É porque tinha algo errado na estrutura. Eles não estavam obedecendo ao Senhor. Eles não estavam ouvindo ao Senhor. E Jesus os corrige: eu não sou o Senhor. E aí, se você for para o original, Senhor quer dizer o dono. Senhor quer dizer aquele que tem poder de mando. Então, quando eu chamo Jesus de Senhor, eu estou dizendo: o Senhor é o meu dono. O Senhor tem autoridade sobre mim. O Senhor pode mandar em mim. Então, Jesus está dizendo: não é bem assim. Agora, olhando nessa ótica de que toda intimidade verdadeira precisa de uma boa estrutura, em todos os aspectos da vida, se eu não tiver uma boa estrutura, não será intimidade verdadeira. E quando a gente fala de estrutura, seria, vamos pegar exemplo, um marido e uma mulher, um casal. Se a estrutura está falha, ou seja, se um está mentindo para o outro, se um está passando o outro para trás, se um está enganando, a estrutura está desmoronando. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, se nós queremos buscar essa intimidade, a gente precisa trabalhar na nossa estrutura, para alcançarmos essa intimidade com Deus. Porque essa intimidade, ela pressupõe todas aquelas características que eu falei e muitas outras. Veja bem, quando Jesus questiona por que eles estavam o chamando de Senhor, Senhor, é porque Jesus estava querendo dizer: eu não tenho intimidade com vocês, porque vocês não me obedecem. Se nós perguntássemos, voltando ao exemplo de um casal, que fica mais fácil de falar de intimidade. Uma esposa que não submete ao seu esposo, a intimidade está plena? Um esposo que pisa na bola com a esposa, a intimidade está plena? Interessante que um tempo atrás a gente ouviu de uma pessoa, uma frase um tanto quanto forte. E quando a gente ouviu daquela pessoa, e nós estávamos num recinto com outras pessoas, e aquela pessoa usou uma frase forte, eu olhei para minha esposa de longe, a gente estava sentado longe um do outro, e eu falei assim:
Eu não. Pensei comigo, eu não. A hora que a gente entrou no carro, a primeira pergunta que ela me fez, ela falou, amor, o que você achou daquela expressão? Eu falei, eu vou perguntar primeiro. Ela tinha perguntado. Se falando de relacionamento. Queridos, quando se há intimidade verdadeira, nas maiores crises que nós tivermos, seja qual for a crise, seja saúde financeira, seja qual for, se nós temos uma intimidade plena, a gente vai dar as mãos e a gente vai superar as dificuldades juntas. A intimidade, ela é importantíssima. Estamos falando a âmbito humano, mas a nossa intimidade com Deus não muda nada. Pelo contrário, começa nele. Agora, o versículo 47 diz assim, eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Eu queria, por gentileza, Gabriel, procura a versão que eu estou usando, por favor, aí você troca lá. Então ele está dizendo, eu vou mostrar a vocês, e é Jesus falando com os discípulos, com os fariseus. Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Jesus está falando, eu vou mostrar para vocês. Agora vejam só. Aqui Jesus está mostrando que intimidade pressupõe que precisa ter estrutura. Intimidade pressupõe que precisa ter uma base sólida. Intimidade pressupõe que precisam falar a mesma língua. Jesus está dizendo, eu vou mostrar para vocês o caminho. E aqui Jesus, ele vai dizer, ele está aplicando a realidade. Vemos Jesus aplicando aqueles requisitos que eu mencionei. E aqui, primeira questão, um dos requisitos que eu falei. Eu preciso me achegar a essa pessoa que eu quero intimidade, não é isso? E Jesus está dizendo, eu vou mostrar a vocês com quem se parece aquela pessoa que vem e ouve as minhas palavras, que se achega a Jesus. O primeiro passo que nós poderíamos dizer é que para termos intimidades com Jesus, nós precisamos nos achegar a Ele. Para alcançarmos intimidade com o Espírito Santo, nós precisamos nos achegar. Aquele que vem, Jesus está dizendo, eu vou mostrar para vocês, só que não é só vir. Para que eu possa ter intimidade, eu preciso ouvir e eu preciso obedecer. E quando a gente fala de obediência, queridos, muitas pessoas falam assim, poxa, mas tem tantas coisas para obedecer. Sim, tantas coisas. E talvez você possa falar assim, poxa, pastor, mas eu já obedeço em tudo. Amém, glória a Deus. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Existem muitas vezes pequenas coisas que a gente vacila e deixa passar? Eu ouvi um pastor uma vez dizendo algo e eu achei interessante, eu sempre lembro disso. O pastor Aloísio, numa pregação que a gente compartilha ela aí, ele fala assim, nós estamos num nível que eu não vou chegar para você e te corrigir, irmão, para de roubar, para de assaltar banco. Não tem isso aqui, certo, queridos? Eu não vou chegar e falar, irmão, não faz tal coisa, essas coisas absurdas que a gente vê, e não, para nós que caminhamos com Jesus, esse nível já foi, amém, queridos? Já fomos tratados, já fomos curados. Aqueles, eu vou, como expressão de linguagem, para entendermos, aqueles pecadões grandões, nós já abandonamos, amém, queridos? E agora, e as questões mínimas? As questões pequenas, os detalhes que muitas vezes a gente deixa passar. Então, o que Jesus está querendo dizer é que nós precisamos nos achegar a Ele, ouvir o que Ele fala e obedecer. Inclusive as pequenas coisas. E é interessante, queridos, como é incrível o ser humano, nós como seres humanos, como é incrível muitas vezes a gente deixar passar as pequenas coisas. A parte B do versículo 48 diz assim, essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa,
cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. Conhecem esse texto? Agora vamos pegar mais algumas aplicações. Primeiro, eu preciso me esforçar. Lembra que eu falei disso? Que para que eu possa ter relacionamento com a pessoa, eu preciso me esforçar. E aqui, o que Jesus está dizendo, essa pessoa é como um homem que, o que ela fez? Quando construiu uma casa, cavou bem fundo. E para você cavar bem fundo, você precisa do quê, queridos? Esforço. Para você cavar bem fundo, você precisa suar a camisa, você precisa se esforçar. E quando a gente fala a chegar a Deus, conhecer a Deus, buscar intimidade com Deus, a gente precisa se esforçar. E o esforço muitas vezes é abrir mão de coisas do dia a dia em prol de buscar a Deus. O esforçar às vezes é abrir mão de coisas que às vezes tomam o nosso tempo. E eu estou falando para vocês, mas serve para mim. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo uns anos atrás, graças a Deus. Só que a gente tem que vigiar, que senão a gente acaba migrando. Eu estou errando aqui, eu paro de errar aqui, mas de repente eu começo a errar ali, que é quase o mesmo erro. Aí eu me conserto desse erro, de repente eu estou errando ali. Uns anos atrás. Aí eu só vou mencionar para você entender. Eu vou pedir para você falar assim, poxa, o pastor tem razão, eu também passei por isso. Quando criança, morava no interior de Goiás, e eu não tinha acesso à televisão, eu não tinha acesso a videogame, essas coisas de criança, de adolescente. Eu fui assistir televisão praticamente depois dos 18 anos de idade. Videogame, então, era muito raro. Joguei videogame muito, você está rindo, né? Joguei videogame assim, muito raro, escondido do meu pai, que se meu pai pegasse, a casa caía. E aí passou um tempo, Deus deu graça, eu comprei esse aparelho aqui. E um dia eu estava com um amigo e ele tinha um desse, e ele tinha lá um jogo de carro. Aqueles jogos de carro. Aí o negócio é tão real, você coloca um fone aqui no ouvido, você baixa os carrinhos lá no programa, no jogo lá, o som da aceleração dos carros, as curvas, as freadas, se ouve tudo, o negócio é bom demais para quem gosta. Quem gosta de corrida de carro aí, deixa eu ver. Ainda bem que o pessoal não me deixaram sozinho. E por não ter acesso quando criança, o que vocês acham que o Sival fez? E o negócio é viciante, porque quanto mais você ganha, quanto mais você corre, mais você ganha dinheiro virtual lá do brinquedo, e você mais equipa o carro, mais compra carro, e aqueles carrões que você vê só na internet, na televisão, você tem um na mão ali, né? Obviamente virtual. E aquilo foi me viciando, foi me viciando, foi me viciando. E eu falava, eu preciso ganhar mais essa corrida, mais essa, para conseguir comprar aquele carro. E aquilo foi me tomando. Quando foi um dia eu mexendo nas configurações lá, horas jogadas. 280 horas. Isso, claro, né, irmãos, depois de meses. E quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, esse tanto. O Espírito Santo falou assim, a sua leitura está em dia. A leitura anual da Bíblia está em dia. Quantos dias faz que você não lê? Um livro que você começou, que parou na metade e não leu mais. Com essas 280 horas, quantos livros você teria lido? Quantos capítulos da Bíblia você teria lido? O quanto você teria orado? Quanto, e eu fui levando. E naquele momento eu falei, eu preciso me esforçar. E eu preciso ser radical com algumas coisas, queridos. Eu fui lá e desinstalei o jogo. E aqui é a questão, queridos. A desculpa que eu tinha dentro de mim, não, porque quando eu era criança eu não tinha, agora eu vou aproveitar. Só que, muitas vezes a gente tem que abrir mão de coisas nossas em prol do nosso crescimento com Deus. Não tenho nada contra. Tudo bem? Vou me explicar primeiro. Não tenho nada contra assistir séries.
Mas quantas séries você já assistiu que talvez não te agregou em nada? E quantos livros você já leu que talvez poderia ter te levado a crescer? E se eu perguntar para todos nós, para mim também, como está o nosso tempo nas redes sociais? Então vejam só, eu preciso me esforçar, eu preciso abrir mão de muitas coisas em prol do meu crescimento. Eu preciso abrir mão, eu preciso esforçar. Estamos construindo essa intimidade com Jesus, sim ou não? Agora, se fala de construção, precisa se esforçar. Se você chegar num lugar e ver uma casa, um prédio, uma mansão, algo bonito que chama a sua atenção, se você olhar, um dia alguém suou ali para fazer aquilo lá. Se você alcançou na vida alguns lugares, certamente você pagou um preço, você estudou, você ralou, você trabalhou e etc. E o que o texto está dizendo, cavou bem fundo, ele se esforçou para construir. E que eu e você possamos nos esforçar na busca da nossa intimidade com Deus. É força, queridos. Há uns meses atrás eu preguei aqui na igreja sobre a questão da nossa oração de sábado de manhã. É um esforço. Ô pastor, mas sábado de manhã, 6:30 da manhã orar. Beleza, 6:30 da manhã. É um esforço sair da cama mais cedo. É um esforço aquele dia que você fala, eu poderia dormir um pouco mais. É um esforço. Só que às vezes, as pessoas, e aí eu estou falando de forma geral, às vezes ela não consegue dar alguns passos a mais, porque ela não se esforçou ali atrás. A palavra que a pastora mencionou sobre sementes, sobre ter sementes armazenadas. Às vezes a gente deixa para orar, quando já aconteceu algumas coisas, sendo que eu poderia ter no meu depósito as sementes de oração. Estou falando da oração como exemplo, mas tem outras coisas. Se eu estou construindo, eu preciso me esforçar. Eu preciso conhecer bem essa pessoa, me aprofundar em Jesus, cavar bem fundo, queridos. Não é apenas ler a Bíblia, é estudar a Bíblia, é meditar na Bíblia. Cavar bem fundo é buscar me aproximar de Jesus com um relacionamento pessoal, íntimo com Ele. Quarta-feira nós tivemos o nosso culto aqui. E a Clarice ministrou uma palavra que me trouxe uma reflexão, e eu me lembrei disso. Ela ministrou o texto, entra no teu quarto, fecha a porta, e vai ter tempo com Deus. E ela falou muito sobre isso, nessa questão. E aí eu pergunto, se eu quero conhecer a Deus, se eu quero me relacionar com Deus, se eu quero estar com Ele, eu preciso conhecer a Ele. Eu preciso me aprofundar nele. É interessante que no conceito aí da construção, quando se fala de construir um prédio, e esse texto ele fala disso, né, de construir sobre a rocha. E eu me lembro que eu estava ministrando aula uma vez e eu falei sobre isso, e eu tinha aprendido errado na época. De que um construtor, quando ele vai construir um prédio, ele tem que cavar, e se o prédio tem 100 metros de altura, ele teria que cavar pelo menos 50 metros. E eu tinha aprendido assim. E eu estava dando aula, e para minha sorte, tinha uma engenheira civil ali. E quando eu falei desse conceito que eu tinha aprendido, dei a aula e depois ela levantou a mão e ela pediu licença e falou, professor, eu posso corrigir uma coisa? E ela falou, o conceito que o senhor passou está errado na engenharia civil. Porque na engenharia civil, quando você vai construir um prédio, quando faz a avaliação do terreno, você tem que cavar até chegar na rocha, ou solo firme. Não importa se o prédio tem 100 metros, não importa 50, você tem que chegar na rocha. E quando ela falou isso, eu olhei para esse texto, eu falei, faz sentido, porque cavou bem fundo até a rocha. E um tempo depois, assistindo aquele programa Obras Incríveis, eu vi uma construção que foi assim. Eles foram fazer a obra e foi descendo a estaca, descendo, e não chegava em terra firme, teve que parar, não dá para construir aqui.
E a nossa vida, muitas vezes, a gente quer construir a nossa vida espiritual, nós queremos construir a nossa vida sem cavar, sem chegar na rocha, a gente quer colocar superficialmente, o contexto aqui vai falar depois do homem que construiu a casa na areia. Então vejam, eu preciso me aprofundar, eu preciso conhecer, quanto mais eu conheço a Deus, mais intimidade eu vou ter com Ele. Para quem é casado há mais de 10 anos, pode falar sobre isso, mais de 20, 30, 40, quase 50, né, gente? Para quem é casado há 45 anos, né, Camargo? Queridos, a intimidade, ela vai vir com o tempo. Então, busque tempo com Deus. Eu preciso confiar, lembra que eu disse de confiar na pessoa? Agora, se nós estamos falando de intimidade com Deus, queridos, eu nem vou perguntar se você confia ou não em Deus. Confiar na palavra dEle, confiar naquilo que Ele diz, crer naquilo que Ele falou. E aqui, queridos, a gente anda pela fé. Eu tinha um tema no meu coração para pregar hoje, e Deus mudou essa semana. E eu ainda vou pregar esse outro tema, que é sobre a fé. Porque se eu confio no Senhor, eu preciso andar pela fé, queridos. E o texto que a pastora ministrou, vai andando e semeando. O que é que significa isso? Quando você semeia, você não sabe exatamente como que a semente está lá debaixo da terra. Mas uma coisa você tem, fé que Deus vai fazer ela germinar. Quando? Não sei. Como? Não sei. Uma coisa é, vamos semear. E aqui, para que eu possa ter intimidade com essa pessoa, eu preciso confiar nela. Queridos, confie nas promessas de Deus. Confie na palavra dEle. Eu preciso ter acesso a essa pessoa. Meu irmão, nós como igreja, nós temos acesso a Cristo. O texto que nós temos aqui, então, o véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Sabe o que significa aqui? No Antigo Testamento, só tinha acesso ao Santo do Santo o sumo sacerdote uma vez por ano. E quando Jesus vai na cruz, a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo. E por causa desse véu rasgado, lá em Hebreus vai dizer que todos nós temos acesso a Deus pelo novo e vivo caminho. Então, para eu ter intimidade com Deus, eu tenho que me apossar desse acesso, saber que Ele está comigo, saber que Ele me ouve, saber que eu posso ter acesso e intimidade com Ele. O véu se rasgou, você pode ter intimidade com Deus. E eu disse lá atrás, eu preciso dar e eu preciso receber atenção. Esse homem que cavou bem fundo, até chegar na rocha, pressupõe que ele estava dando atenção ao que Deus falou. Cave. Vai cavando. E quando a gente fala de dar atenção, queridos, é prestar atenção naquilo que Deus fala. É prestar atenção naquilo que Deus direciona. É crer naquilo que Ele falou, é crer naquilo que Ele mandou, é confiar nele. Só que eu coloquei duas coisas, é dar atenção. Estamos dando atenção àquilo que Deus tem nos direcionado? Agora, dar atenção é uma coisa, e receber atenção. Você se sente atendido por Deus? Você se sente que Deus tem ouvido a sua oração? Talvez você pode até dizer, pastor, tem algumas coisas aqui que Deus não me respondeu ainda. Aí eu disse atenção, eu não disse responder. Porque Deus nos ouve, amém, queridos? E a resposta dele é com Ele. E eu sempre digo que há 3 possíveis respostas de oração. A primeira, sim, eu vou fazer. A segunda possível resposta, não. A terceira, espere. Qual que é a mais fácil? É o sim, né, queridos? E a mais difícil?
É tão interessante que o não a gente já desencana e boa, né? E o espera, a gente sofre. Então vejam só, se eu estou recebendo a atenção de Deus, eu preciso confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Eu preciso crer, eu preciso confiar que Ele tem poder sobre todas as coisas e Ele vai agir no tempo certo. Isso é intimidade. É você confiar que Ele está no controle, que Ele está cuidando de você, que Ele está de olho e que no tempo certo Ele vai fazer. Creia nisso, queridos. Muitas vezes a gente como ser humano, e eu não estou falando de você, estou falando de mim também. Seja sincero comigo, queridos. Já teve coisa, já teve aí que você pensou assim, se eu fosse Deus eu já tinha feito? Humanamente falando, não precisa ficar com medo não, Deus não vai te cobrar disso, porque às vezes, queridos, humanamente falando, a gente não tem resposta e a gente pensa, mas já devia ter acontecido. Mas Deus continua no controle. Ele sabe do amanhã e nós não sabemos. Então, na ótica de Deus, Ele também muitas vezes quer ver como está o nosso coração. Deixa eu ver se o Sival vai poder esperar mais um pouquinho. Deixa eu ver se o Lima vai aguentar esperar mais um pouquinho. E às vezes Deus fala assim, deixa eu ver o coração dele. Deixa eu ver se ele vai murmurar. Quem aqui já murmurou alguma vez na vida? Deixa eu ver se ele vai conseguir confiar em mim. Então vejam só, queridos. Receber a atenção de Deus é você olhar e esperar Ele agir. Confia nele. É fácil, muitas vezes não. Mas é um desafio. Eu confio no Deus. Aí, para quem conhece o Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto, ainda que, se nós trouxéssemos para os nossos dias, a gente poderia colocar um monte de situações, ainda que o dólar caia, ainda que a bolsa caia, ainda que o desemprego, ainda que Abacuque termina dizendo, todavia, eu exultarei e esperarei no Deus da minha salvação. Ainda que. Para que eu possa ter intimidade com essa pessoa, eu preciso considerar o tempo. Lembra que eu disse? Quando é que Deus vai agir em nosso favor? Os bons relacionamentos, ele começa muitas vezes com bons testes. Não é isso? Os bons relacionamentos muitas vezes começam no meio dos problemas, no meio das dificuldades, no deserto. A questão é que muitas vezes a gente entra no deserto e a gente não quer passar pelo deserto. A gente não consegue permanecer para que possamos ver os milagres de Deus no deserto. Eu vou te dizer algo, queridos, e eu falo isso por experiências e experiências. Nunca, jamais murmure pelo deserto. Sabe por quê? É no deserto que você vai viver os maiores sobrenaturais da sua vida. Acredite nisso. Todas as vezes que a gente percebe que a gente está entrando num deserto, a gente fala assim, Deus, pode mandar as bênçãos. Agora, e quando a gente entra no deserto por conta própria? Porque Jesus foi levado para o deserto, não é isso? Mas tem gente que vai por conta para o deserto. E quando o que eu diria ir por conta no deserto? Ir por conta é quando nós andamos em desobediência. E no deserto há tratamento. Mas se Deus te levar para o deserto, queridos, creia que você vai viver o sobrenatural de Deus. Como eu disse, para que eu possa ter intimidade, eu preciso falar.
Num relacionamento, numa intimidade, se você não fala, não é relacionamento. Não é intimidade. Mas aqui eu quero trazer para uma conotação assim, queridos. Conte para Deus, fale com Ele. Conte para Ele as tuas angústias, as suas tristezas, as suas lutas, as suas dificuldades. Porque às vezes a gente fica preocupado, mas e se eu falar, se eu não falar? Não, conte para Ele. Eu ouvi alguém dizendo ontem, de uma experiência que um missionário teve. Eles chegaram numa certa tribo indígena, e o pessoal ali nunca tinha ouvido falar de Deus, e eles começaram a falar de Deus. E quando eles chegaram lá, no momento, tinha o filho do chefe lá da tribo, tinha morrido. E aí aquele pessoal... Acabando uma pilha aqui, pega uma pilha para mim, por gentileza. Aquele pessoal chegou para o missionário e falou assim, já que já que o seu Deus é tudo isso aí, então ressuscita aqui o meu filho. E eles se viram numa situação complicada. Por quê? Porque aquela tribo era uma tribo canibal. E aí eles se viram, e agora? E o que eles fizeram? Não, vamos orar. E começou, Deus, o Senhor tem que fazer esse milagre. Deus tem misericórdia de nós. Deus, o Senhor precisa fazer. E começou a orar. E nada de acontecer. E aí um daqueles missionários saiu um pouco afastado e falou, Deus, o que está acontecendo? E Deus falou assim para ele, você está orando de forma errada. Não é para perguntar para mim o que vai acontecer. A minha palavra diz, impõe as mãos e dê a ordem. Ele precisou falar com Deus. E quando ele falou com Deus, Deus o ouviu, respondeu. E ele foi lá naquele moço, naquele jovem, naquela criança, não sei exatamente. E impôs as mãos. E em nome de Jesus, ressuscita. Aquele jovem se levantou. E aquela tribo foi salva. Então eu preciso falar com Deus. Eu preciso estar com Deus. Eu preciso estar com Ele. E esse estar com Ele, queridos, é no nosso dia a dia, não é só na igreja, é na nossa casa, é no carro, é por onde vamos, é estar com Ele. Então vejam, todas essas características para buscarmos intimidade com Deus. No versículo 48b, ele fala assim, o rio ficou cheio, e as águas bateram contra aquela casa, porém, ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Então, quais são os resultados de uma boa intimidade? Quanto mais intimidade, saiba que o inimigo também vai atacar. Porque o texto diz que as águas veio, o rio veio e bateu com ímpeto, bateu com força. E é interessante que aqui, queridos, quanto mais intimidade nós buscarmos em Deus, mais o inimigo vai querer nos atacar. Não se engane, o fato de você ter intimidade não significa que você não terá luta. Pelo contrário, o inimigo vai querer te tirar dessa intimidade com Deus. O inimigo vai querer tirar, por isso que ele vai mandar as lutas, as dificuldades. O que Jesus disse aqui, com os ataques, a casa não se abalou. A intimidade vai gerar segurança. E é interessante, queridos, que quando nós temos intimidade com uma pessoa, seja no casamento, seja com filho, com pai, com um amigo, com irmãos, a gente sabe a segurança que a gente tem naquele relacionamento.
A intimidade vai gerar segurança. E o que é interessante aqui, queridos, a Bíblia diz que veio as águas, bateram contra aquela casa. Veio o rio, bateu contra aquela casa. Tem uma versão que fala que veio os ventos fortes e bateu contra aquela casa. Mas a Bíblia diz que ela não se abalou. Se você tem intimidade com Deus, a luta pode ser o tamanho que for, Ele vai sustentar e você não vai se abalar em nome de Jesus. Agora, se a sua intimidade estiver estremecida, trazendo para o casamento como exemplo, se a intimidade estiver estremecida, se o relacionamento estiver estremecido, qualquer coisinha é motivo para quê? Para a casa cair, não é isso? Qualquer coisinha é motivo para gerar transtornos, eu vou dizer assim de forma geral. Mas se a intimidade está bem estruturada, pode acontecer o que for. Nós temos o nosso Instagram, tanto da igreja quanto o pessoal, e eu posto os devocionais lá. E não sabemos exatamente para onde vai esses devocionais. E muita gente que certamente tem sido edificado. E lá de vez em quando eu olho lá, pedido de amizade. O pessoal de Facebook sabe o que é isso, sim ou não? Aí outro dia tinha lá pedido de amizade. Primeiro eu olho quem é para depois aceitar ou não. Você faz isso, queridos? Amém. Não vai aceitando qualquer um aí não. Aí quando foi um dia, tinha um pedido de amizade lá. Aí eu cliquei para ver quem é. E quando eu vi a página da pessoa, totalmente incoerente. Nada a ver, uma mulher lá cheia de... Cheia não, sem roupa quase. E quando eu olhei aquilo, eu falei, opa, claro, não aceitei nem nada. Uma das primeiras coisas que eu fiz, quando eu estava junto com a minha esposa, foi, amor, dá uma olhada nisso aqui. Ela foi lá e falou, nossa amor, vamos bloquear esse negócio aqui. Fomos lá e bloqueamos. Quando a intimidade está estruturada, a gente mostra as coisas um para o outro. Mesmo que fosse uma coisa, nossa, se a minha esposa vê um negócio desse, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, não é assim? Não. Quando a gente tem intimidade, quando a gente tem segurança no relacionamento, a gente pode olhar um para o outro, porque a gente confia, porque a gente caminha junto, a gente sabe o que é certo, o que é errado, a gente sabe o que o outro pode fazer, o que não pode fazer. Mas isso depende do quê? De uma construção de um bom relacionamento. Muitos, em qualquer ataque pequenininhos que acontece na vida, se abalam. É assim ou não é? Muitos. Às vezes uma coisinha de nada, ela está abalada. Outros, qualquer ventinho que vem, qualquer vento que ameaça, já abandonar, não dá não, porque não consigo, não aguento. Agora, por que esta casa não se abalou? Porque a Bíblia diz que ela estava bem construída. Construa a sua vida em Jesus, e você vai ter intimidade com Ele. E aí você vai conseguir superar todas as dificuldades. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Homens, olhem para mim. Maridos, olhem para mim. Não conte só com a intimidade da sua esposa buscando a Deus. Mulheres, olhem para mim. Não conte com a intimidade do seu esposo buscando a Deus. Porque se só um tiver intimidade com Deus, vai ficar desequilibrado. Mas se vocês dois buscarem intimidade com Deus, ninguém segura. Vão juntos, busquem juntos, cresçam juntos, esforcem juntos. Todas essas características aqui e muitas outras, façam juntos. Por quê? Porque vocês estarão com uma casa bem construída. Eu não sei se já aconteceu isso com você, se você já pensou assim, meu Deus, se der um terremoto no Brasil, se der um terremoto aqui em Cosmópolis, qual é o cômodo da minha casa mais seguro para eu me esconder? Quem já pensou nisso? Se der um vento muito forte, uma chuva, uma tempestade, qual é o cômodo que eu vou me enfiar dentro? Você já pensou nisso ou não, gente? Os corajosos aí de plantão, obrigado, viu? Sabe o que acontece muitas vezes na nossa vida espiritual?
a gente conta com quem está mais forte. Não, se acontecer alguma coisa, eu corro para ali. Não é assim? Lá em casa, estou falando geral lá na sua casa. Quem você conta se acontecer alguma coisa? Vou correr para quem? Vou correr para minha esposa. Lá em casa tem uma coisa que eu tenho que correr direto. Barata. Mas correr para socorrer. Não, eu não corro de barata não, gente. Não. Mas tem uns homens aí que correm. Não, eu corro para socorrer minha esposa. E essa semana a gente teve uma surpresa lá. A gata nossa, ela andou para os matar e levou uma cobra para dentro de casa. Só gritaria. Eu saí correndo, cheguei lá, a cobra dentro de casa, que a gata levou. Mas deixa eu te dizer uma coisa, queridos. No seu relacionamento de intimidade, saiba que você pode sim, sempre, recorrer a Jesus. Talvez, você não tenha quem contar, seja esposo, esposa, filho, pai, mas saiba que Jesus está à sua disposição. De forma bem resumida, olha o contraste de quem não busca uma verdadeira intimidade. Versículo 49. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela, é como o homem que construiu uma casa na terra, sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. Aqui é aqueles que não buscam intimidade com Deus. É aquele que não cavou bem fundo. Ele ouve e não obedece. É como o homem que construiu sobre a terra. Ou seja, ele não cavou, ele não foi profundo, ele construiu superficialmente. Se não buscar uma verdadeira intimidade, é como construir uma casa na areia. É aquela intimidade superficial. E com uma intimidade superficial, na hora das lutas, nós não vamos conseguir resistir. Busque uma intimidade profunda com Deus. Poderíamos dizer, se todas aquelas características mencionadas, nós poderíamos dizer que se nós obedecermos a Deus e buscarmos, nós vamos alcançar essa intimidade com Deus e certamente viveremos melhor. Quando a água bateu, aquela casa que estava superficial caiu. E o que significa isso? Um relacionamento sem intimidade verdadeira, quando as lutas vierem, vão ruir. Eu estava meditando nisso hoje à tarde, eu me lembrei de um amigo. Quando eu era solteiro ainda. Aquele moço novo, ele casou, e depois de uns meses de casado, 1 ano e pouco de casado, ele contraiu um câncer. E quando chegou o diagnóstico que ele estava com câncer, a esposa dele chegou para a sogra e falou: não quero mais, fica com ele, porque eu não quero ninguém doente. Literal, abandonou o marido. Literal. Aquele moço morreu. Não sei se foi exatamente de desgosto ou câncer. Aí eu pergunto, aonde estava a intimidade desse casal? Era superficial. Não tinha uma intimidade profunda. Porque se amasse verdadeiro, se tivesse uma intimidade, teria ido até o fim. E aqui vem essa questão, queridos. Quando a água bateu, aquela casa caiu, porque não estavam com uma intimidade aprofundada em Jesus. O que precisamos entender é que as tempestades, as chuvas e os ventos fortes veio para ambas as casas. A diferença não é o tamanho da tempestade, a diferença é se você está fundamentado em Deus ou não, ponto. Porque se você está fundamentado em Deus, em intimidade com Ele, a tempestade pode vir do tamanho que for, Ele vai te sustentar. Eu queria convidar o Ministério de Louvor. E nós vamos cantar uma música, e essa música está relacionada com isso. Construa a sua vida
em Jesus. Construa a sua vida nele. Estruture a sua vida em Jesus. Estruture a sua vida na rocha que é Jesus. E nós cantamos aqui a última canção. Tem tudo a ver com Ele. A nossa intimidade tem que estar baseada e fundamentada nele. Construa a sua vida em Jesus. Busque essa intimidade verdadeira. E se você conseguir fazer isso, você vai superar toda e qualquer luta. Em nome de Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé.